Olá, quinta-feira, 10 de março de 2022. Eu sou Ingrid Bart e esse é o Câmara Rio Notícias, segunda edição, que hoje tem os seguintes destaques. Vereadores do Rio derrubam 9 vetos do Poder Executivo. Câmara do Rio dá início às audiências públicas que vão debater a revisão do plano diretor da cidade. E uma lei aprovada no Legislativo Carioca permite aos profissionais de fisioterapia o trabalho nas áreas comuns de condomínios residenciais para prestação de assistência domiciliar. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição falando da primeira audiência pública sobre o Plano Diretor do Rio, realizada nesta quinta-feira por uma comissão especial da Câmara de Vereadores. As diretrizes analisadas vão orientar o planejamento da cidade para os próximos 10 anos. E uma das metas é ampliar a participação da sociedade civil na conclusão do projeto de lei. O presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Caiado, abriu a audiência pública que deu início aos trabalhos do Plano Diretor. Uma série de discussões vai revisar a legislação considerada a mais importante do município, conforme é feito a cada 10 anos, desde 1992. No dia de hoje, nós iniciamos uma etapa que é da mais importante dessa legislatura. 10 em 10 anos, essa casa tem a responsabilidade de pensar a cidade, repensar o que deu certo, o que deu errado, o que precisa mudar, o que precisa avançar. É hora de proteger o futuro e pensar nas ferramentas que a gente vai ter para chegar onde queremos, com a participação ativa de todos os senhores e senhoras. Queremos saber qual a cidade que a gente quer para os próximos 10 anos. O que você vai querer para o seu bairro, para a sua família. O que o Rio precisa para ser, de fato, a cidade maravilhosa por mais uma década. O debate ocorre em torno de princípios, diretrizes, objetivos e ações estruturantes do planejamento urbano da cidade. Mais de 400 artigos sobre temas como legalização de favelas, estímulos para construir ou limitar o crescimento dos bairros, reordenamento, entre outros pontos, foram apresentados pelo Poder Executivo. Esse é um processo que ele vai se afunilando. Parece que está começando agora, mas na verdade são mais de 5 anos com um trabalho concentrado, que vai produzindo diagnóstico, que vai produzindo o escopo da lei. Essa é, na verdade, a 10ª audiência pública, é a primeira realizada pela Câmara dos Vereadores, mas na verdade é a 10ª audiência pública nesse processo, sem contar as mais de 5 reuniões públicas que aconteceram aqui na Câmara dos Vereadores. Esse é um momento muito alegre, como arquiteto e urbanista eu coloco, assim, uma certa festa da cidade. Pela primeira vez, o Ministério Público foi convidado a participar do planejamento. O plano ele propõe profundas mudanças dentro da estrutura da cidade, dentro da concepção da cidade. E esse debate precisa ser trazido para um canal muito estreito, para que seja discutido com cada comunidade diretamente afetada por conta dessas profundas transformações. A primeira audiência pública contou com a participação de membros da sociedade civil, presencial e virtualmente. Entre os meses de maio e agosto, serão realizadas reuniões in loco para mobilizar os moradores de cada região avaliada. A previsão é de que a discussão siga no plenário e a votação do plano diretor seja concluída até o final do segundo semestre deste ano. Para o vereador Tarcísio Mota, um dos principais desafios é atrair a população para o debate. Audiências no território, participações online, chamamento para que a população participe em totens que vão estar perguntando, ou seja, mobilizar a sociedade é o grande desafio. O vereador Rogério Amorim concorda que a atuação popular deve ser priorizada. O que nós queremos daqui a 10 anos, todos concordam, moradia, desenvolvimento sustentável, mas nós temos que discutir como vamos chegar nesses objetivos. O cronograma de audiências públicas vai ser cumprido semanalmente com reuniões temáticas. Os próximos assuntos a serem aprofundados serão política urbana e políticas setoriais, ordenamento territorial, instrumentos da política urbana, parcelamento e remembramento do solo, uso e ocupação do solo.
Qual é a pauta central da cidade do Rio de Janeiro no 2022? Na minha opinião, é retomada econômica, moradia, um déficit habitacional um dos mais profundos. A população em situação de rua do Rio de Janeiro é uma das mais graves, está a olhos vistos isso, não precisa ser arquiteto, urbanista, planejador para saber. E o plano diretor precisa enfrentar de forma firme o déficit habitacional, a crise da moradia e os desafios do futuro e o desenvolvimento do Rio de Janeiro. O presidente da Comissão Especial do Plano Diretor, Rafael Aloísio Freitas, quer aperfeiçoar o modelo dos encontros e torná-los mais atraentes à população. A partir da próxima semana, acho que a gente vai conseguir, já dentro do site da Câmara, ter algo específico em relação ao recebimento de sugestões e de observações feitas por vocês também, através de textos. Além das falas, dos textos que vocês quiserem enviar, a gente vai começar a compilar todos eles. Acho que isso vai ajudar no nosso trabalho de análise para propor possíveis alterações ao tema, ao texto final. A sessão ordinária dessa quinta-feira foi dedicada à análise de vetos do Poder Executivo. Em alguns casos, houve polêmica. Eu mesmo acompanhei. A sessão teve início com a votação de 12 vetos do Poder Executivo a projetos aprovados pelos vereadores. 9 foram derrubados, entre eles o projeto que tomba por interesse histórico e cultural a sede da velha guarda do Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela e o projeto de lei que institui a carteira de identificação da pessoa com fibromialgia. Os vereadores também derrubaram o veto ao projeto de lei que cria e delimita o bairro de Fazenda Botafogo e altera a delimitação do bairro Coelho Neto na gerência executiva local. Fazenda Botafogo já é um bairro que existe, mas oficialmente ele não consta na cidade do Rio de Janeiro como bairro. Ele é sub-bairro de Coelho Neto. E confunde muito a cabeça dos moradores, porque muitas correspondências chegam como Acari, Coelho Neto, Barros Filho, até mesmo Costa Barros. Isso atrapalhava muito a cabeça do morador e também o desenvolvimento do próprio bairro. A lei que institui a política municipal de incentivo à doação de sangue, medula óssea, órgãos, tecidos e partes do corpo humano será sancionada pelo prefeito Eduardo Paes com o veto parcial do artigo 5º da lei que inclui no currículo das escolas municipais o conteúdo pragmático relativo a essas doações. E outro projeto que foi amplamente debatido e mantido pelos parlamentares é sobre o plano de cargos e salários dos servidores da Defesa Civil do município. Em seguida, os vereadores realizaram uma sessão extraordinária. O repórter Sérgio Costa está ao vivo no plenário do Palácio Pedro Ernesto, Sérgio, e nessa sessão teve projeto aprovado? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Ingrid. Foi aprovado em segunda discussão projeto de lei que declara a capoeira como patrimônio cultural carioca. Foi agora há pouco em sessão extraordinária. A capoeira é uma manifestação da cultura popular apresentada em várias modalidades, artes marciais e defesa pessoal, por exemplo. É praticada desde a época do Brasil colônia, hoje reconhecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Vamos acompanhar agora os depoimentos dos vereadores durante a sessão. A capoeira é uma das artes, é um dos esportes mais brasileiros que existem. A história da capoeira, ela está ligada diretamente com a história do nosso país. Capoeira é força, capoeira é resistência, capoeira é resiliência. Para além de resistência, para além de ser exaltada e valorizada, capoeira é arte preta, capoeira tem salvado as nossas vidas. A capoeira tem sido uma movimentação importante para tirar a população preta, pobre e periférica da marginalidade. A nossa arte é uma arte altiva, a nossa arte é uma arte que passa ensinamentos através da oralidade e é preciso respeitar tudo isso. Elas estão avançando e ganhando espaços em todas as áreas profissionais. Mais de 200 mulheres foram capacitadas para trabalhar na construção civil, através do curso Elas na Indústria, realizado pela Prefeitura. A formatura foi nesta quinta-feira no Museu do Amanhã e agora as alunas podem atuar como eletricistas e pedreiras, entre outras funções. Edneide foi à formatura acompanhada do filho. Professora de formação, ela agora quer trocar de carreira. É um certificado que a gente vai levar para outras mulheres, né, esse incentivo. Elisângela se formou como assistente de controle de qualidade
e mal pode esperar para atuar na área. Agora se formando e a gente está tentando entrar no mercado, porque está abrangendo, né, depois desse projeto todo, para a gente enganjar aí um novo método na nossa vida, novo conhecimento, tudo que eu estou buscando. Hoje, 210 mulheres se formaram através do projeto Elas na Indústria. Ao longo de 3 meses, as alunas foram capacitadas para atuar como soldadoras, eletricistas, pedreiras, entre outras funções. O curso é uma parceria da Prefeitura do Rio e da Firjan Senai. Quando a gente tem essa mulher que ela está numa ocupação e daquilo que ela gosta de fazer e nunca teve a possibilidade, o vislumbre de ter aquela capacitação, e ela se encaixa num novo mercado de trabalho, né? Que é o que a gente precisa na nossa cidade do Rio de Janeiro. Além da capacitação, ao longo do curso elas ganharam autonomia, autoestima e coragem para buscar por um futuro melhor. Ex-diarista Michele Calazans celebra o diploma. Formada em assistente administrativo, ela afirma que a capacitação vai permitir que ela seja reconhecida. Esse projeto ele trouxe uma esperança para o meu coração, de mudar de profissão. A secretária de Políticas e Promoção da Mulher acompanhou a formatura e falou sobre a importância de impulsionar mulheres em áreas diversas. A gente sabe que ao longo do processo da pandemia e da crise econômica mundial que estamos enfrentando, as mulheres foram as mais impactadas. Então a gente reconhecer que o lugar de mulher é onde ela quiser e principalmente dentro do emprego, dentro da geração de renda, do empreendedorismo, é o nosso mote principal desse mês de março como um todo. A cerimônia foi encerrada com muita música e aplausos. A Secretaria Municipal de Saúde realizou nesta quinta-feira mais uma ação de combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. O secretário Daniel Sorães e o superintendente de Vigilância em Saúde, Marcos Garcia, acompanharam o trabalho. Desta vez, os agentes de Vigilância em Saúde estiveram nos bairros do Grajaú e de Vigário Geral. Eles percorreram residências e locais públicos para eliminar possíveis focos de Aedes aegypti. Desde o início do ano, mais de 1.400.000 imóveis foram inspecionados e 200 mil criadouros de mosquito acabaram eliminados. As ações de controle e prevenção da dengue continuam na semana que vem nos bairros de Anchieta, Saúde, Itaiangá e Sepetiba. E você vai ver no próximo bloco. Vereadores do Rio aprovam lei que permite o trabalho de fisioterapeutas em áreas comuns de condomínios residenciais. E a gente fala agora sobre o combate aos lava-jatos clandestinos. A Secretaria de Ordem Pública e a Polícia Civil realizaram uma operação conjunta na rua Leopoldo Bulhões, entre os bairros de Benfica e Manguinhos. 17 lava-jatos clandestinos foram removidos. Os agentes também desligaram 17 pontos de furtos de água e 5 de energia. 2 construções de comércio que ocupavam o espaço público de forma irregular foram demolidas. E a Câmara do Rio aprovou uma lei que disciplina a atuação do profissional de fisioterapia e do terapeuta ocupacional nas áreas comuns dos condomínios residenciais para prestação de assistência domiciliar. Confira na reportagem de Sérgio Costa. Ela procurou a academia do condomínio onde mora para fazer um treinamento de reforço muscular, um trabalho preventivo após uma lesão no joelho. Ela afirma que, mesmo se identificando como fisioterapeuta, foi impedida de usar a academia porque não havia um profissional de educação física no local. Eu fui notificada que só poderia utilizar a academia mediante a presença de um profissional de educação física. Entretanto, eu notifiquei o condomínio que eu era uma profissional de fisioterapia, portanto, tinha habilitação específica, para poder utilizar o ambiente em questão, que seria o ambiente da academia. E mesmo assim fui cerceada do meu direito, não só como moradora, mas também como profissional habilitada para tal. Para evitar situações como esta, foi aprovada em segunda discussão o projeto de lei que disciplina a atuação do profissional de fisioterapia e do terapeuta ocupacional nas áreas comuns dos condomínios residenciais para a prestação de assistência domiciliar. Segundo o projeto,
As áreas comuns dos condomínios são as áreas de lazer, como piscinas, playground, sala de musculação e ginástica e até quadras esportivas. O projeto de lei é de autoria do vereador Raymond. Nós sabemos que muita gente tem o serviço de home care para cuidar da sua saúde e, nesse sentido, a fisioterapia é fundamental. Esse projeto foi construído com o CREFIT, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e foi muito bom que ele tenha sido aprovado essa semana, porque ele vai trazer a possibilidade de um tratamento mais adequado, mais aproximado das pessoas que dele necessitam. A ideia é impedir que o acesso de um profissional de fisioterapia seja questionado pelos funcionários do prédio ou síndico. O ambiente aumenta as possibilidades de reabilitação do paciente. Ao usar essas áreas, o profissional aumenta as chances de fazer mais intervenções se comparado ao ambiente interno da residência. O projeto de lei foi discutido com o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Rio de Janeiro. A gente, muitas das vezes, via algumas restrições ou limites por parte dos condomínios de não permitir o acesso a essas áreas de lazer, ou academia, ou piscina. Então, com esse projeto, vai ajudar, esses pacientes que são atendidos nos seus domicílios poderem expandir e usar também as dependências dos seus próprios condomínios até como uma forma de ajudar na socialização deles com os demais condôminos. E os blocos da Zona Sul e a Banda de Ipanema confirmaram que não vão desfilar no Carnaval de Abril. A Banda de Ipanema, Blocos da Sebastiana e outras ligas afirmam que ainda não é o momento de levar multidões às ruas. Desde que houve o cancelamento por parte do prefeito do Carnaval de Fevereiro, a gente meio que já se desmobilizou para poder fazer esse carnaval nessa data nova. A gente entende também que a cidade não está preparada para em 4 dias, que são os novos 4 dias de carnaval que foram decretados, para poder então fazer toda uma programação que anteriormente era feita em praticamente 60 dias, ou seja, em 2 meses. Ao todo, no Rio, são cerca de 500 blocos autorizados e 600 desfiles. A Prefeitura informou que só há planejamento para os desfiles da Sapucaí e Intendente. O Cristo Redentor ganhou hoje uma iluminação especial. Vai ser nas cores azul e vermelho, como foi nos últimos anos. A iluminação especial marca o início da campanha anual do Dia Mundial do Rim, comemorado sempre na segunda quinta-feira do mês de março. O objetivo é alertar a população sobre a doença renal crônica, que atinge cerca de 5 milhões de brasileiros. Se não for tratada, a doença pode ser fatal. Em cada 10 adultos no mundo, 1 é paciente renal crônico. E no estado do Rio, 13 mil pessoas sofrem com a doença, segundo a Sociedade de Nefrologia do Estado. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio e nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista. Hoje, falando sobre o combate à violência contra a mulher. A entrevistada é Daniela Generoso, fundadora do Instituto É Possível Sonhar. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.